Beleza. Muita vergonha ali, mas vamos lá. Ah, tá. Entendi. Ah, Pô, ninguém vai ver. ninguém vai ver. É só para fins didáticos, ok? Exato. Tá, Ok. vamos lá. Redação. Ela é dividida em 4 partes, certo? Certo. 1 e 4 não, né? 2, 3 e 4. A primeira parte é a... Só uma pergunta, não dá pra ver as conversas que estão rolando no fundo, né? Não. Ótimo. A primeira parte é introdução. A segunda parte Ok. é o D1, que é o primeiro desenvolvimento. A terceira parte é o D2. E a quarta parte é a conclusão, Exatamente. certo? Então Perfeito. você vai dedicar um parágrafo para cada um, certo? Sim. Ok. O que tem na introdução? A primeira coisa que você coloca na introdução é uma contextualização. Certo. Sempre nessa ordem. Sempre nessa ordem. Ok. Peraí que eu escrevi errado. Contextualização, certo? Uhum. Tá. Depois da contextualização, você vai conectar ela com o tema. Então você tem que pegar essa contextualização que você escreveu e fazer ela conversar com o tema da redação, certo? Beleza. Depois do tema, você, como é uma introdução, você introduz o D1 e o D2 Ok. e é só isso basicamente na introdução. Certo. Tá, Mais nada. mais nada. Ok. Depois eu mostro onde fica cada coisa nessa linda redação que eu escrevi. Beleza. Coisa boa. Tá. D1. A primeira coisa que você tem que fazer é uma coisa chamada tópico frasal. Sim. É tipo a frase de efeito. Não, não é tipo a fase de efeito. Ah, O tá. tópico frasal. Ah, tá. Rapidinho. Nessa introdução ao tema, é bom que você cite, você escreva o tema da redação de forma integral. Por exemplo, aqui está escrito desafios para a valorização. Oh, Jesus! Valorização das comunidades e povos tradicionais. Esse é literalmente o tema da redação. Sim. Então ele está transcrito de forma integral e você precisa fazer isso. É bom que tenha um espaçamento de 7 linhas, porque muito mais do que isso você vai estar enrolando, Ok. tá? Então umas Uhum. 7 linhas. Aqui umas 8 linhas, depende de quanto você vai escrever, 8, 8, 16, Entendi. mais 7 vai dar 22, mais umas 7 aqui vai dar 29 e vai estar batendo 30 linhas. Certo. A conta bate. Fecha. Tá. Fecha o cálculo. Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado é pra não, tipo, meu Deus do céu, as linhas estão acabando e você diminui muita letra pra caber. Porque isso diz pro corretor que você não tem planejamento nenhum do que você está fazendo. Ok. Então você Tranquilo. Então sempre. tem que manter um padrão. Isso. Começar E pequeno desde o começo, então é bom, né? começar pequeno desde o começo, então é bom. Só que, tá vendo aqui? A letra tá Aham. muito grande. Só que se você perceber, Certo. essa linha aqui, ela é sempre menor do que a linha que você vai passar limpo no coisa. Sempre. Todo rascunho, a linha é sempre menor. Então é bom que você tenha uma linha menor no no rascunho, certo? Certo. Tá. Tópico frasal. Aí você traz do tópico frasal, você traz o seu conhecimento de mundo, que vai ser a sua citação ou o seu fato ou a sua estatística, tá? Eu já vi gente falando pra usar, tipo, por exemplo, como chama? Nos textos de apoio, tu fala lá, 20% da população sofre com isso. Aí os caras falam, tá, no conhecimento de mundo você pode pôr que um quinto da população. Você pode pôr um quinto da população, você pode tipo calcular a população é 200 milhões, 20% é 40 milhões, 40 milhões de pessoas sofrem, sei lá, preconceito. Certo? Então, tipo, por exemplo, seria legal colocar no D1 uma estatística, no D2 uma citação, que daí É que, fica de boa. é que depende de como você vai escrever isso.
Porque, por exemplo, você tem que responder a pergunta que ele está fazendo. Por exemplo, aqui, desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil. Esse é o tema da redação. Qual Certo. é o meu D1, por exemplo? O D1, quais são os desafios? Os desafios, o D1 que eu coloquei, o desafio que enfrentam é o preconceito. Entendi. Essa é a palavra-chave. E o D2, o que causa o preconceito? No caso, a falta de educação. Entendi. E é por isso que eu usei o Voltaire dizendo que preconceito é uma opinião não submetida à razão, e o Paulo Freire dizendo que é função da educação, blá blá blá, nortear o pensamento crítico e estimular a reflexão. Entendi. Então você tem que. O D1. Meu Deus do céu, não sei mais escrever. O D1 e o D2 eles têm que conversar entre si e tem que conversar com o tema também, tá? Então, Certo. o tópico frasal, o conhecimento, a argumentação, o seu argumento e uma conclusão. Certo? O D2 Certo. é exatamente a mesma coisa, então eu vou dar uma de preguiçoso. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Totalmente justo. Tá? Tópico frasal, conhecimento, argumentação e conclusão. Perfeito. Agora a conclusão. A conclusão ela é diferente de todas as outras conclusões que você faz em redação, porque não só é uma não só é uma dissertação, como ela tem uma coisa que nenhuma outra dissertação tem, que ela pede uma proposta de intervenção. Então ela te dá um problema. Qual o problema que a redação te dê? O problema é o preconceito que sofrem as comunidades. Não é o preconceito, o problema é os desafios que sofrem. O que eu apresentei como desafio é o preconceito. Então eu tenho que achar uma forma de resolver esse problema, diminuir o preconceito que sofrem as comunidades e povos tradicionais, certo? Então a primeira Certo. coisa é uma conclusão. A primeira coisa que você vai fazer é retomar. Você retoma o D1 e o D2, certo? Você retoma Certo. a falta de educação e o preconceito. Isso na primeira frase. Na segunda frase você faz a proposta de intervenção. E quando você vê na nota do Enem, a última nota é a nota da proposta de intervenção. Ela tem 5 pontos principais e cada um desses 5 pontos dá 40 pontos, para a soma dá 200. Certo. No caso seria o agente, o meio e tal. Isso, perfeito. Uhum. E depois da proposta de intervenção, você conclui, claro, com uma frase de efeito, só que o que eu gosto de fazer é uma circularidade. O que é uma circularidade? Circularidade, ela conta para coesão e coerência e ela retoma o que foi o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é fazer ela retomar o que eu usei de contextualização. Então, por exemplo, contextualização. Em meados do século XVIII, a primeira geração do romantismo. Aí aqui, logo, é preciso dar valor à cultura tradicional como era feito pelos precursores do romantismo. Isso faz Entendi. com que o texto ele seja um ciclo. Ele começa fechadinho e termina fechando no começo. Entendeu? Entendi. Tem certeza? Entendi. Aham. Tá. Mas é que eu pensei que, tipo, na hora não é meio difícil fazer isso, tipo, na hora, assim, né? É que você tem que ter um conhecimento de mundo suficiente para você pensar numa boa contextualização. Porque a Certo. contextualização do romantismo, uma das primeiras. No Brasil, a primeira geração do romantismo, ela teve esse. Não é meu Instagram. Ela teve esse caráter mais indigenista. Que você tem o Bom Selvagem, Iracema, esse tipo de coisa. Aí, isso conclui porque, de acordo com o próprio texto motivador do coisa, um dos povos tradicionais era justamente o povo indígena.
Então é uma coisa que conversa entre si. E é para isso que serve o conhecimento de mundo. Aquelas aulas, mas não caiu o romantismo na prova, mas você pode usar na redação, Pode crer. tá? Então, Uhum. fazer uma análise agora do livro, do texto. Deixa eu ver se isso aqui tá bom. Não, isso aqui tá muito forte. Tá, vamos lá. Agora é ler o texto. Em meados do século XVIII no Brasil começou a primeira geração do romantismo, que se assemelhou à segunda geração do europeu pela exaltação do nacionalismo. Apesar disso, se caracterizou pelo indigenismo, tá? Essa Certo. é a nossa contextualização, Perfeito. certo? Certo. Próximo. Em contraste, hoje, a cultura dos povos originários é pouco divulgada em relação de matriz norte-americana. Então, eu pego essa conversa, essa primeira geração do romantismo e falo, mas hoje não é assim, porque os temas de redação do Enem é o Brasil e hoje. Então, essa segunda frase, ela serve para dizer que hoje no Brasil a cultura dos povos originários não é valorizada em relação de matriz euro-americana, euro-norte-americana, no caso, tá? Certo. Uhum. Aí, dessa forma, os grandes desafios ao tema aqui. Os grandes desafios para a valorização das comunidades povos tradicionais, tá certo? Se dá, Uhum. se dá. Aqui eu vou trazer o D1 e D2, tanto pelo preconceito, o D1 aqui, que Certo. sofrem, quanto pela falta de representatividade no sistema educacional. Educação aqui, D1 e D2. Show. Tá. Aí agora, então você tem a contextualização, você tem o tema e você tem a introdução do D1 e D2. Perfeito. O segundo parágrafo, o D1. Por esse viés, é evidente que o estigma social dos povos tradicionais brasileiros limita a diversidade cultural no país verde e amarelo. Isso aqui é um sinônimo meio chumbrega pro Brasil, tá? Aham, pra não ficar repetindo palavra e não perder Esse, bagulho. Aham. perfeito. Então, isso aqui você retoma o D1. Por esse viés, é evidente que o estigma social dos povos tradicionais brasileiros limita a diversidade cultural. Isso aqui você disse nessa frase basicamente nada. Só que ela serve para trazer de volta o D1, que é o preconceito que sofrem os povos tradicionais. Aí agora, no D1, esse é o tópico frasal. Agora eu trago eu trago o meu conhecimento de mundo que eu vou usar como argumentação. Em concordância, o filósofo iluminista Voltaire afirmou que o preconceito é uma opinião não submetida à razão. Assim, vê-se que a segregação, aqui você tem Ação. a citação, não precisa ser entre aspas porque não são exatamente essas as palavras que ele usou. Isso era uma pergunta que eu ia fazer. Tipo, precisa colocar 2 pontos, aspas, alguma coisa assim? Não, né? Não Então. precisa, porque eu posso falar, por exemplo, o filósofo iluminista Voltaire acreditava que o preconceito é uma opinião não submetida à razão. Entendi. É tipo, Pode crer. eu li essa frase e. Ih, rapaz, esse não tá sentiu. Eu li essa frase e eu sei que ela não tá escrita assim, mas eu lembro da ideia da frase. Então, Voltaire Entendi. acreditava que, tá? Assim, vê-se que a segregação, não só midiática como representativa, das minorias culturais, favorece o empobrecimento, está escrito errado, mas a gente ignora, Ok. cultural do país tupiniquim. Tupiniquim, de novo, é Do para mesmo jeito do Brasil. trazer para o Brasil e, entre Uhum. aspas, porque ele também se encaixa muito com essa ideia de o país é tupiniquim, mas a cultura não. Porque tupiniquim vem Entendi. de indígena e os indígenas, o texto tá gritando que eles são Desvalorizados. segregados, Uhum. tá? Então, aqui você tem a citação, aqui você tem a argumentação que eles são segregados por causa de um preconceito que sofrem, e agora eu concluo com logo, é preciso combater esse apartheid entre aspas, porque não é um apartheid literal, que, segundo Voltaire, irracional, causado principalmente pela falta de ensino. Essa falta de ensino, ela vai conectar o D1 com o D2, porque a falta de ensino é a causa desse preconceito.
Entendi. Então eu posso tentar fazer, tipo, o meu D2 ser mais um complemento pro meu D1. Tipo, meio que ligados assim. Sim, sim. Você, por exemplo, pode ter uma causa e uma consequência. Entendi. Aqui eu tive uma consequência e uma causa, mas você pode inverter Entendi. essa ordem, Uhum. tá? Outro sim, é visível que o descaso com a qualidade. Aqui o D2. O descaso com a qualidade educacional, aliada à falta de discussão acerca das comunidades tradicionais do país do futebol, ou Brasil de novo, são um empecilho para a valorização delas, tá? Então, aqui você tem o meu tópico frasal. O que eu falei nesse tópico frasal? Eu não falei nada de novo. Eu só retomei o D2, que é a falta de representatividade do sistema educacional. Certo. Nesse sentido, aqui a citação. O sociólogo e pedagogo Paulo Freire acreditava que a função da educação nortear o pensamento crítico e estimular a reflexão. Essa é a minha. Jesus. Essa é a minha citação. Ok. Agora, na frase seguinte, eu vou fazer essa citação conversar com o D2. Dessa maneira, um dos desafios que enfrentam esses grupos é a falta de ensino sobre eles nas escolas do país, sendo a educação caminho para a superação da irracionalidade, a irracionalidade do D1. Então você Certo. tem o D1 conversando com o D2 o tempo todo. Aí a conclusão. Consequentemente, é preciso um investimento nas escolas para assim superar esse estigma. Uma conclusão que esse é preciso investimento nas escolas, ao invés de ele conversar com o D1, ele vai conversar com a proposta de intervenção. Porque a proposta de intervenção vai ser nesse meio de precisa investir no sistema educacional. Entendi. Aham. Aí você tem aqui a conclusão analítica. Infere-se, pois, que a desvalorização que sofrem as comunidades e povos tradicionais. Só deixa eu mudar de cor aqui. E povos tradicionais tem como principal obstáculo para a superação o preconceito sustentado pela ignorância. Isso aqui, ele não diz nada novo. Ele retoma D1 e D2. Certo. Essa de o texto o tempo todo referenciar ele mesmo, você ganha ponto em coesão e coerência, tá? Uhum. Tá. Agora a gente tem os 5 pontos da proposta de intervenção. 5 pontos. Primeiro ponto é o agente, que você precisa de alguém que faça Ai, Deus! a Certo. Volta a pegar o meu passaporte. ação, o modo e o meio que essa ação vai ser feita, a consequência. Cala a boca, Vinícius. Não interessa, eu tô ensinando a redação. Não. A consequência. E por fim o detalhamento. Ainda tá me ouvindo? Sim. Detalhamento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Perfeito. Então a gente vai vir aqui agora e descobrir quem é. Cada um. Ótimo. Assim, cabe ao Ministério da Educação, agente, órgão do executivo responsável pela administração do ensino. Isso Esse daí aqui, é seu detalhamento? esse é o detalhamento, porque eu estou explicando quem é o Ministério da Educação. Entendi. Por Entendi. meio da reformulação da Base Nacional Comum Curricular, essa aqui é a ação. A ação é a reformulação da BNCC. Disseminar o conhecimento sobre as culturas minoritárias. Esse aqui é o 3. Com o fim de acabar com as opiniões não submetidas à razão. Esse é o 4. Então, 1, 5, 2, 3, 4. Tem gente que diz que é bom que você tenha sempre na ordem 1, 2, 3, 4. Mas eu gosto de escrever de forma aleatória. Então, Entendi. eu gosto de quebrar a ordem direta. Então, mas você escreve da forma que você quiser, mas você tem que ter esses 5 pontos. Certo. A Agente, forma que é escrita ação, não importa, tem que ter os modo 5. meio, conclusão e detalhamento de. O detalhamento, você pode detalhar qualquer coisa. Eu poderia te escrever por meio da reformulação da Base Nacional Comum Curricular. O que é a Base Nacional Comum Curricular? Vírgula. Entendi. É o documento redigido pelo MEC que determina o que é ensinado na escola. Essas seriam um detalhamento da ação. Entendi. Certo. É detalhar qualquer um dos outros 4 Detalhar pontos. qualquer um. Você pode detalhar mais de um, mas aí talvez não tenha linha, porque eu já estou batendo 30 linhas aqui. Aham. Tá. Aí logo
É preciso dar valor à cultura tradicional como era feito pelos precursores do romantismo. O romantismo retoma o romantismo aqui e faz o texto Certo. ficar coeso. Ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito, entendeu? Entendi. Tá. Outra coisa que é muito importante você ter, antes de cada frase, tem uma coisa que você precisa ter em tudo. Isso aqui, ó. Outro sim, nesse sentido, dessa forma, Os logo, conectivos lá, né? conectivos, perfeito. Toda frase, bom, a não ser a primeira frase, porque a primeira você não vai É, começar não com um tem como conectar nada, né? Exatamente, ele não tem nada para Aham. conectar. Mas todas as outras frases, se você prestar atenção, vai ter conectivo. O conectivo é sempre primeiro em contraste, dessa forma. É sempre no começo e é sempre virgulado porque ele está deslocado. Você pode colocar ele no final, só que você tem que ser muito bom para fazer isso. Nossa, mas como é que coloca um conectivo no final? Ia ficar meio zoado, não? Não ia ficar Caraca. meio zoado. É porque você quebra a ordem direta da frase. Só que para Não, você mas se fazer não é isso. necessário, vamos fazer o simples. É, exatamente. Tipo, se você com o simples consegue uma nota boa, você não precisa Não apelar, precisa ficar. tá? Exato, não precisa ficar deixando mais difícil. Tá. Agora você acha que a gente deveria analisar o seu texto ou... Ah, seria legal, assim. Tá, agora vamos... Eu nem reli depois que você falou que ficou tão ruim. Eu falei, vou nem reler Ficou então, porque. muito ruim. Não, então. Agora eu vou ficar com vergonha, então. Não, mas eu já li uma vez, então. Então vai. Quando eu tava no ônibus, eu lia ele quando eu tava triste, porque ele me fazia rir. Ok, não precisa Tá, excomungar desse jeito também. Ok. tá. Primeiro, a, Ai, le- que vergonha alheia. Tranquilo, pode continuar. a letra tá muito grande, então eu não vou apontar os erros, tipo, início tem acento. Não, eu não vou apontar Ok, porque até tem acento. Devemos ok. é verbo em primeira pessoa do plural. Não pode, porque o texto dissertativo e argumentativo ele tem que ser impessoal. Se você estivesse escrevendo um artigo de opinião, você tem que evidenciar a sua opinião. Logo, inteligência tem acento. Logo, você, num artigo de opinião, você é obrigado a colocar o verbo em primeira pessoa para você trazer o leitor para mais perto do autor. Mas o dissertativo argumentativo, ele é impessoal. Então, nada tipo, eu acho que o Brasil deveria investir. Não. Entendi. Devemos atentar Cara, ao. mas Não. eu lembro muito claro daquela gordinha falando que podia usar devemos, cara. Eu não sei por quê. Ou é a sua A memória te primeira enganando, professora que a gente teve, né? Porque aquela que teve antes não era ela não professora, dava né? aula. É por isso que eu É, demiti ela. exatamente. Então tá, vai. Eu me sinto mal Podemos ainda. continuar. Coitada, ela tinha um filho pequeno. Esse Não, filho vai morrer de cada um fome. que arque com as suas ações, né? Não aprendi de nada de redação. Foi aprender redação no passado. Tá. Com o início da industrialização no século XVIII, podemos observar. Aqui, ó. Podemos, verbo em primeira pessoa. Observar o aumento Certo. exponencial da nossa tecnologia, se perdurando até os dias de hoje. Então, o que você. Oh, meu Deus. Aí foi uma contextualização, não foi? Não, foi uma contextualização. Então, Pode ser que. não tá muito ruim, é só porque a mesa digitalizador tá morrendo aqui. Tá. Oi. Contextualização, perfeito. Tendo isso em vista, aqui ó, faltaria uma Faltou a vírgula. vírgula, beleza, porque os conectivos têm que ser E mesmo virgulados, já assim, aprendi. tendo isso em vista, é muito informal. É bom que se fosse um pouco mais Entendi. Usar uns conectivos um pouquinho mais rebuscados. rebuscados. Perfeito. Ok, Devemos nos atentar aos certo. rumos que levamos, principalmente num tema que assusta muitas pessoas ao redor do mundo: os cuidados e o compromisso do desenvolvimento da inteligência artificial. Citei o tema. Você citou o tema, legal, cadê o D1 e D2? Exato, aí faltou, né, Não tem D1 e conectar a D2. redação. Beleza. Você simplesmente não tem. Então, tipo, você pega o que eu fiz aqui em 4 linhas, você escreve isso em 7 linhas e deixa, dane-se. O leitor que se Entendi. vire. O leitor que se. Oh, merda. O leitor que se vire pra entender o que tá escrito aí, porque. Tá, faltou então. Entendi, beleza. Oh, meu Deus.
Voltou? Voltou. Voltou? Beleza. Tá morrendo. É o que acontece quando você compra coisa da China. Tá, vermelho agora. Tá. Devemos nos preocupar com tais inteligências. Como tais Tá vendo que isso aqui é um D1, perfeito. Só que ele não tá retomando o seu D1 porque você não tem um D1. Entendi. Eu Então tinha você que ter colocado simplesmente. isso na introdução, Então. pra poder Tá, conectar primeiro que com o esse segundo parágrafo. verbo em primeira pessoa. Não. Certo, já eliminei isso, não vou usar nunca mais. Eu espero que sim. Inteligências que tem acento. Não, tá. Eu acho que não Inteligências. tem uma palavra acentuada no texto, né? Tem. Eu lembro de ter visto aqui, ó, século. Aí, ó. Eu acho Ah, que é o tá único bom já. acento que tem até agora. É o Tá bom único então. acento. Inteligência artificial. Tá, só aqui você tem inteligências e inteligência. É bom que se você vai citar, você tipo trocar inteligência por IA. Você explica, não precisa explicar o que é IA porque entra em conhecimento comum, mas Uhum, você tá vendo que tá muito perto. entendi. E eu aposto que a palavra inteligência aparece mais alguma vez, pelo menos, no texto. A IA aparece no final, se não me engano. Aqui, ó, a IA. Não, no final não tem IA. Você tipo traz ONU de Deus sabe onde. É porque era o agente global, né? Que não tem como falar do governo brasileiro num tema global. Não, mas você poderia dizer como, por exemplo, regulamentar as mídias. A PEC 2466 de 2021. Eu provavelmente errei o número, mas... qual é a PEC? A proposta de... É PEC ou PAC? Eu não sei, que se dane. É a proposta de emenda à Constituição que cita a regulamentação da internet. Então você poderia estender isso a sistemas de inteligência artificial. Faz sentido. Tá, então você não tem um tópico frasal, tá? Então, tópico frasal. Não. Devemos, aqui ó, devem haver medidas para evitar o contágio com informações falsas ou tendenciosas para que não haja aumento na disseminação da discriminação e a má informação. Discriminação do quê? Da Boa onde que veio pergunta. da onde que veio essa discriminação? Tá vendo que é uma coisa que você não tem nada a ver com nada que apareceu até agora? Entendi. Porque se o tema da redação fosse o isolamento digital, tipo, sei lá, os velhinhos, eles, sei lá, no contexto da pandemia, as pessoas de mais idade não tiveram acesso ao auxílio emergencial porque elas são discriminadas no meio digital. Aí tudo bem, só que o tema não tem nada a ver com isso. Então, Entendi. Caralho, God? você não tem nada de argumentação. Esse texto, até agora, expositivo. Você apresenta fato, mas você não argumenta nada. Entendi. Entendeu? Caramba, forte, hein? Tá. Eu gosto de azul. Esse azul é bem legal, azul que tem um Porsche com essa cor. D2. O que você tem de D2? Ademais, ó, falta de vírgula. A Certo, já substituição aprendi isso também. A substituição da mão de obra humana pode ser uma grande consequência, assim, acento A, sem crase, medida que a IA se desenvolve, tá? Então você não tem nada, tipo, você não tem D2, então você não tem tópico frasal, você só apresenta, tipo, a substituição da coisa. Pesquisas apontam que até o ano de 2000... Aí, ó. Eu tô, É uma... eu tô lendo algumas linhas à frente e eu tô me segurando pra não rir, desculpa. Não, que isso, cara. Aí você vai me deixar tudo constrangido desse jeito. Tá. Pesquisas apontam que até 2030 podem desaparecer quase 16 milhões de vagas de emprego. Perfeito! Nossa, que legal! Você trouxe um dado para argumentar em cima dele. Legal! Só que você vai argumentar com base no quê? Porque você não tem D1 para argumentar. D1 e D2 são os seus argumentos. Quais são os seus argumentos? Não tem. Então, não tem. Você simplesmente Então ficou joga. expositivo de novo. Sim, ficou. Pode crer. Tá? Porém, sem vírgula, com uma educação qualificada, como... Essa aí eu usei o seu argumento ali. Eu falei, vou usar alguma coisa. Sim, mas aqui, ó, condiz... Não. É como. Não, faltou um outro, claro.
Como diz Paulo Freire, dizia, Paulo Freire morreu. Tá. Eu vou lembrar disso na próxima. Tá. A educação tem por função nortear o pensamento crítico e influenciar a reflexão. Legal. Você trouxe outra coisa que não conversa nada, tipo, até conversa, tipo, vaga de emprego, porque as pessoas não são qualificadas, mas o que isso tem a ver com Foi qualquer mais ou outra menos coisa? essa o que eu, né? Foi Mas juntar um com o outro, mas entendi. eles Ficou não meio conversam entre si. É jogado, tipo, assim, ficou meio avulso. a, a, su- a substituição da mão de obra humana é uma coisa ruim. Empregos vão ser perdidos. A falta de educação. Tipo, se tivessem separados, em D1 você trabalha em cima da falta de emprego, D2 você trabalha o que causaria essa falta de emprego, perfeito. Ó, essa Certo. educação. Então você acha que eu devia também, tipo, especificar mais uma coisa só no meu Sim, argumento, no sim, tipo, teoricamente D2? aqui você não tem nada, tá? Aqui Entendi. é um parágrafo vazio, são tipo 5 linhas, poderia ser mais, poderia ser umas 7, 8, e você não escreve nada. Aqui são Entendi. 3, 6, 8 linhas e também não tem nada. Eu até ver quantas Entendi. linhas deu. Deu 25 linhas, né? Não, mas o Enem é de boa. É a redação que é mais chata com um mínimo de 25 linhas. Mas é bom você. Porque o corretor vai ver esse texto com essa letra gigante, faltando 5 linhas, no limite do aceitável, ele vai pensar: esse texto é completamente raso, falta informação. Entendi. Ele poderia ser mais denso, tá? Podemos, aqui é o verbo em primeira pessoa de novo, buscar novos espaços para nessa, podemos buscar novos espaços nessa nova, aqui ó, novos e nova, industrialização global. Esse global é que vai conversar com a ONU depois. Eu já entendi isso, mas tá. E teoricamente a industrialização retomava o- a introdução, né? Tudo bem, tudo bem. Que você diz aqui até os dias de hoje, até sem acento, mas tudo bem. Tá. Portanto, a vírgula aqui, boa. Ó, Podemos, verbo em primeira pessoa não, né? certo. Concluir mediante tal situação que medidas medidas globais Globais. devem ser tomadas. Quando eu li medidas globais devem ser tomadas, eu tive um ataque de riso, porque essa é a coisa mais genérica que você pode dizer. De fato. Você Vendo pode agora colocar assim depois de isso em escrever. literalmente todos os textos do Enem. Poderia ter: medidas devem ser tomadas. Aham. Tá, tá, mas pelo menos o globais ele encaixa com a ONU. Com participação da ONU, tá, vai ser a. Não, mas o problema é que você diz que medidas devem ser tomadas, mas você não diz que é a ONU que deve tomar essas medidas. Então não é nem um agente isso daqui. Você só traz a ONU como, sei lá, só joga ela ali. A ONU Ah, vai. eu achei que era o agente, teoricamente. Não, porque você diz medidas devem ser tomadas com Então eu participação da deveria dizer ONU. que A ONU deve tomar a essas ONU deve medidas. tomar essas medidas, Só então. que Aí ele virou não é agente. interessante colocar a ONU, porque o problema do Enem é sempre o Brasil. Não, sim, foi o que eu disse, né? Que o tema não é muito bom porque ele trata. Esse tema não trata de um problema específico do Brasil, Não, mas né? Por isso que eu citei a ONU como algo um pouco mais. você poderia adaptar o Brasil, tá? Uhum. E outras agências sem acento internacionais a respeito das fiscalizações de como será O... desenvolvido tal mecanismo e também medidas humanitárias sem acento. Afim, esse afim é separado, tá? Porque esse afim significa tipo que você está afim de algo, que você está querendo e não afim de, com o fim de, com o objetivo. Então, afim separado. Entendi. De reduzir os danos com tantas mudanças enfrentadas. Como assim tantas mudanças Ficou. enfrentadas? Quem está enfrentando as mudanças? Podemos, blá Ficou blá meio blá. genérico também de novo, né? Ficou, primeiro, genérico. Segundo, você não concluiu nada. Terceiro, você não teve nenhum dos 5 pontos. Então, mais de 800 você não tira de jeito nenhum. Você ia perder mais uma cacetada de ponto em coesão e coerência, porque o texto, aqui ó, você tem tipo do nada aqui
vão perder vagas de emprego. E você diz falta de educação do nada. Você não diz por causa da falta de educação. Esses dois aqui deveriam estar separados em D1 e D2 diferentes. Para eles Entendi. poderem conversar entre si. Você não tem proposta de intervenção. Você não tem... Circularidade é opcional, mas eu gosto de ter. Então é um texto completamente perdido. Lendo bem agora... uns 600 e pouquinho. Eu não vi o seu texto do Enem que você tirou 740, mas eu aposto que ele tá muito melhor que isso daqui. Eu não lembro também exatamente, mas depois eu vou até dar uma olhada e eu até te mando. Não, mas eu acho que você ainda pode ver no site do Enem. Então me manda. Não, sim, eu sei que dá pra ver, Então, né? é isso, basicamente. Entendeu agora por que eu disse que estava horrível a sua redação? Entendi. Tá. Então, é isso. Quer que eu te mande isso daqui? Por favor. Eu consigo tirar uma print. Cadê o WhatsApp quando eu preciso dele? Pronto. É isso. Não, manda